Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, meu povo! Estamos começando mais um Pode Ler e Escrever. Com ela, a autora... Opa, desculpa aí, gente. Mas já? Você tá nervoso? Não fique nervoso. Eu fico nervoso sempre, sempre. Eu acho que é porque eu gosto disso. Vamos lá. 1, 2, 3, valendo! Olá, meu povo! Tudo bem? Estamos começando mais um Pode Ler e Escrever. Com ela, autora, tradutora e preparadora de textos. E faz parte de uma revista com vocês, Fernanda Castro. Muito Olá. prazer, Fernanda. Eu que agradeço o convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Que coisa boa! Fernanda, preparadora de texto. Eu já ouvi muito esse termo, mas na boa. É aquele nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar, né? Exatamente. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como que começou essa questão de... Opa, foi na faculdade? Foi durante a vida? Então, Conta aí. vou começar por aí. Eu sou formada, eu estava inclusive no doutorado em ciência da computação. Eu era teoricamente programadora, não tinha nada a ver com nada. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler. E um pouco depois da faculdade, eu resolvi fazer um blog de resenha de livro, que ele já não existe mais e tal. Mas esse blog me colocou em contato com o mercado editorial brasileiro. Então eu fui conhecendo editoras, eu fui conhecendo autores e tal. E eu comecei a escrever. Assim, eu sempre tinha escrito na vida, mas aquela vida de fanfic, sabe? Assim, nada levado a sério. Isso. Só pra me divertir. E aí eu comecei assim, quer saber, eu vou tentar. E eu comecei a tentar mandar contos para revistas literárias. Então, meu primeiro conto publicado foi na Trasgo, não sei se vocês conhecem, que é uma revista de... Ela já está em ato há um tempo. Sim. Que era a maior revista de fantasia e ficção científica que a gente tinha aqui no Brasil. E aí, a partir daí, eu fui fazendo contatos e tal, e eu conheci uma grande amiga minha, que é a Jana Bianchi, que ela é autora também, autora de Lobo de Rua. E ela fez assim um dia, vamos fazer uma revista? Assim, a gente trabalha junto, não sei o quê. E aí ela criou a revista Mafagafo, que atualmente ficou no lugar da Trasgo, assim, ela é a maior do Brasil em ficção científica e fantasia, e eu virei uma das editoras. E aí, nesse trabalho da revista, a gente fazia, a seleção dos contos, fazia revisão, editava junto dos autores, e aí eu fui pegando gosto por fazer isso, e comecei a, não pegar gosto pelo doutorado, e fiz, cara, eu vou mudar de área, sabe, assim, vou cometer essa loucura. Foi 2 anos antes da pandemia, eu fiz assim, eu vou fazer essa loucura. E aí eu comecei a fazer cursos online. Eu comecei como preparadora, que inclusive assim, é o que eu gosto de fazer mais até hoje, eu gosto mais de preparar do que de traduzir. E eu fiz um curso online na Unil, que é a Universidade do Livro, com a Ibrahima Fontes, que é justamente um curso de introdução à preparação. E depois eu fiz o curso de tradução na LabPub, que também é online. E a partir desses 2 cursos feitos, assim, eu já tinha essa base do que fazer, já tinha experiência com a revista, eu comecei a pedir teste nas editoras, comecei a, me deixa traduzir alguma coisa, um conto, um e-mail que vocês vão mandar, tal, deixa eu revisar. E aí eu fui construindo cliente e tal, e hoje, assim, felizmente eu posso dizer que eu realizei esse sonho de transicionar completamente de carreira. Assim, se você me perguntar para codificar uma linha, eu não sei mais programar, tá? Imagino. Eu não sei mais fazer isso. Ô, Fernanda, então, só para me entender aqui uma questão, que é o seguinte, você virou tradutora e preparadora ao mesmo tempo, ou você, uma coisa foi complementando a estrutura da outra? Só pra gente... Então, uma coisa foi complementando a estrutura da outra, mas eu comecei como preparação. Assim, Ótimo. enquanto eu estava... Tudo aconteceu no mesmo ano, todos os cursos, mas eu comecei a trabalhar primeiro com preparação, e aí a partir dos meus primeiros freelas foi que eu fui fazer o curso de tradução. Mas foi tudo assim, andando meio que junto, sabe? Entendi. Então você foi
De exatas para humanas. Exato, exato. Hoje eu Coisa brinco que quando legal. chega assim no restaurante, o pessoal faz, vamos dividir a conta, eu faço vocês que são de exatas, façam as contas aí, porque eu não sei mais E somar, eu não sei mais resolve. fazer nada. Que coisa legal. Ô, Fernanda, eu vejo que você é uma pessoa bem nova. Tomar essa decisão foi fácil? Porque, assim, a pandemia, eu falo que, assim, foi um 880 para muita gente. Muita gente falou, opa, é hoje que eu vou fazer algo diferente. Sim. Conta como foi isso. Foi um desafio punk? Como que foi? Então, assim, foi uma coisa... Porque, assim, o mercado editorial, ele é muito pequeno, sabe? Principalmente na área de fantasia e ficção científica. Não é uma coisa assim que você, tipo, pô, vou mudar de área, amanhã eu vou conseguir uma oportunidade. Então, eu acho que o que me acalmou muito foi já ter feito muito contato e já ter, assim, muito conhecimento, muita expectativa certa do que ia acontecer, sabe? Saber que ia demorar, saber que no início você recebe um valor de lauda baixo, assim. Então, eu fui, assim, preparada para que demorasse a engrenar. Entendi. Sabe? E eu acho que isso me deu muita tranquilidade. E também, eu acho que é uma decisão que você tem que ter um certo privilégio para você poder fazer. Porque, por exemplo, na época, eu já sou casada, então, assim, o meu marido fez assim, eu seguro as pontas por 1 ano, 2, o que você precisar. Então, assim, eu tinha essa segurança financeira, que não é fácil para todo mundo ter, sabe? Verdade. Então, assim, é uma área que, tipo, eu amo o que eu faço, eu adoraria que todo mundo fizesse, mas quando alguém pergunta, eu quero fazer também, eu faço assim, você tá preparado para passar, tipo, 1, 2 anos pastando, sabe, até a coisa engrenar? Porque é difícil. Imagino. Mas aí, assim, como eu tinha meio que... já estava inserido nesse mercado e já tinha publicado coisas, já conhecia os editores, já tinha ido para evento e conversado cara a cara com funcionários de editora, tudo, eu já estava assim, tipo, vai demorar, mas se eu meter a cara... Tanto que eu tive um burnout no primeiro ano, assim, porque eu trabalhava, tipo, sábados, domingos, feriados, Mas deu certo, assim, 0 arrependimentos. Muitas sequelas, 0 arrependimentos. Entendi. Ô Fernanda, eu vi que você tem 2 livros. Isso foi antes de você virar tradutora e preparadora? Ou você aproveitou o bolo e... Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Quando as pessoas perguntam o que eu sou, eu tenho muita dificuldade de definir a minha profissão. Aqui, mas eu meio que não sou te preocupa com isso não, tá? Eu sou meio que tudo isso ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu comecei publicando. Então, a minha primeira história que saiu foi uma noveleta online, a Lágrimas de Carne, que está em e-book pela editora Dame Blanche. Ela é até disponível gratuita pelo Kindle Unlimited na Amazon. Sim. E aí, a partir dali, eu consegui ser agenciada pela agência MAG, e aí eu comecei a trabalhar como freelancer de tradução e preparação. A partir dali, enquanto eu já estava escrevendo o meu primeiro livro físico, que foi o Fantasma de Cora, eu já trabalhava com isso. Então, também foi uma coisa que foi andando assim, todo mundo de mão dada, sabe? Várias frentes. Entendi. Não, que fantástico. Não, porque eu tô vendo aqui que foi um livro basicamente um atrás do outro. Porque foi... Eu digo que eu tive burnout, sabe? Você entende que eu tive burnout? É isso. Não, porque 2020, 2022, 2023, eu falei, ó, gente, a produção foi muito boa. Então, assim, tirando a parte... essa parte, eu acho que você produziu muito. E eu acho que, assim, com qualidade, porque para lançar por uma editora não é fácil. Sim, é um caminho. Exatamente. E é isso, assim, tipo, a gente fala, um livro em 2020, um livro em 2022, um livro em 2023, mas, tipo, desde 2016 que eu tô ensaiando isso, sabe? Entendi. Tipo, é uma carreira que você tem que estar muito preparado para pastar por uns bons anos,
sabe? Até realmente a coisa engrenar, você pegar o jeito, você entender como o mercado funciona, quem procurar, sabe? Quem pode te dar uma oportunidade na hora certa. Eu acho que tem muito esse lance de se inserir na cena primeiro, sabe? Isso demora. Entendi. E Fernanda, hoje, eu vou te dar um exemplo do caso meu. Eu trabalho como capista e eu sou Que legal. diagramador de livros. Tem certas coisas que são características minhas, que o pessoal bate o olho e fala, opa, isso é um trabalho do Luiz. Quando você é preparador do texto de alguém e tradutor de um texto de alguém, você costuma colocar algumas características suas? Como que funciona nesse caso para você? Olha, assim, o tradutor, para começo de conversa, ele é o que tem mais liberdade de tomar essas decisões, de colocar seu próprio estilo. Tanto que, se você for olhar pelo ponto de vista legal, o tradutor ele é coautor do livro. Então, ele é considerado, a tradução dele é uma obra, ele tem direitos intelectuais em cima daquilo, porque é como se ele fosse coautor. Então, assim, a gente tenta, quando traduz, a gente tenta ser fiel ao estilo do original. Então, por exemplo, eu não posso pegar um livro do Stephen King e colocar um monte de coisinha fofinha, sabe? De estava bonitinho, os passarinhos estavam cantandinho. Não dá. Mas, querendo ou não, nas entrelinhas, acaba passando um pouco do seu estilo. Então, por exemplo, tem coisas que a gente é obrigado a seguir o manual da editora. Então, por exemplo, tem editora que diz assim, eu não quero que depois de um diálogo tenha ele diz. Eu quero sempre que seja diz ele. Sempre coloque o pronome depois, sabe? Entendi. Mas às vezes tem editora que deixa isso a seu critério. Então, cada tradutor coloca o que ele acha melhor. Eu, por exemplo, particularmente, eu não gosto de usar contração numa. Então, tipo, eu sempre escrevo em uma. E muita gente coloca numa. Eu gosto de palavras mais... não sei, eu não sei dizer, assim, elas não são palavras complexas, mas eu gosto, por exemplo, em vez de usar que fez carinho no cachorro, eu gosto muito de botar assim, acarinhou o cachorro, sabe? Ah, tá, entendi. E aí você vai pegando uns pedacinhos que você faz, eu sei que essa tradução é de fulano, sabe? Entendi. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito respeito com o original, porque você tem que... O objetivo da tradução é que o leitor não só leia a mesma história, mas ele tenha a mesma experiência, as mesmas sensações que ele teria lendo o autor original. Então, às vezes, o autor original tem um vício de linguagem que a gente coloca também, porque tipo, faz parte, entendeu? Ah, tá, entendi. Não, bacana. E durante a preparação, você costuma... Vamos aproveitar essa questão aí do vício de linguagem. Durante a preparação, você mexe nessa etapa ou você passa para a editora poder resolver? Depende muito, assim. Depende, né? Ser preparador, eu acho que é o trabalho que exige mais sensibilidade, de entender a obra, de entender a voz do autor, de entender qual foi a ideia do tradutor, sabe? Assim, eu vou puxar sardinha, sabe? Eu acho a parte mais bonita do trabalho editorial é a preparação. Sim. Porque, assim, como eu aprendi no curso, eu amo essa definição, o preparador ele é um grande chato. Então, ele desconfia de tudo, ele confere tudo e ele pensa em mudar tudo. E aí você tem que ter sensibilidade de entender, assim, eu tô fazendo essa alteração para colocar uma correção de algo que vai deixar o texto melhor, ou essa correção só tá tirando a alma do livro, sabe? Entendi. Então, por exemplo, tem um livro que eu fiz a preparação que tinha só um dos personagens, ele falava com um registro de fala regional. Só que era regional de uma região da Inglaterra. E aí, quando fizeram a tradução, colocaram como se esse personagem fosse mineiro, assim, praticamente, sabe? Então, ele engolia umas letras, ele falava assim, tipo, uai, não sei o que, e isso não encaixava, sabe? Assim, ficava muito longe do que era. Então, eu conversei com a editora do tipo, olha, não faz sentido a gente tentar emular um sotaque que não existe aqui, sabe? Não tem como. Então, nesse caso, a gente tira. Mas aí, por exemplo, a gente tinha outro caso de um personagem que ele se achava muito, assim, sabe? Ele queria ser o intelectual. Então, todas as frases dele eram muito exageradas. Ele usava o verbo sempre que ele podia. Sabe aquele estaremos atendendo, estaremos resolvendo. Muito. E aí você deixa, entendeu? Porque faz parte, você tem aquela sensibilidade de tipo, é importante que esse personagem seja pedante. Entendi. Sabe?
Então, a preparação, assim, as pessoas costumam confundir muito a preparação com a revisão, né? Porque elas têm uma parte comum, que é tirar erro ortográfico, que é garantir que está tudo seguindo a gramática e tal, mas a revisão para por aí. Ela pega o livro já diagramado e ela só passa à procura de erros. Enquanto a preparação, apesar de fazer isso, o foco dela é deixar o texto melhor. Entendi. É deixar ele mais claro, é deixar ele mais gostoso de ler, tipo, então eu tiro rima, eu tiro eco, né? Tipo, às vezes a pessoa fala assim, a bocadela, aí você fica cadela, sabe? Entendi. Então a gente tira esses vícios, a gente tira a repetição e a gente faz essas análises, assim, de se alguma coisa encaixa. Então, avisa se eu estiver falando muito, tá? Porque Não, sobre preparação eu falo até amanhã. Pode ficar à Por vontade. exemplo, Eu tô adorando saber isso. Teve uma tradução da Jana, a gente trabalha muito junta, que a personagem era um romance, assim, dos anos 30, mais ou menos, e a personagem falava em determinado momento, não sei o que, e aí caiu a ficha. Aí eu mandei pra ela assim, ficha telefônica já tinha sido inventada em 1930? E aí lá vai a gente pesquisar, entendeu? Entendi. Aí, por exemplo, você está fazendo um livro sobre alienígenas. Aí o alienígena diz assim, nem que a vaca tussa. Aí você fala, mas o alienígena já viu uma vaca? Entendi. Então tem toda uma análise do texto que o Você preparador trabalha faz. toda a coesão do texto para poder fazer um pouco, Isso. entre aspas, ter uma lógica, né? Isso. Que fantástico. Ô Fernanda, tô adorando essa conversa. E aqui, só para defender os mineiros, a gente reinventa as palavras, tá? Se tiver um personagem mineiro, eu amo, tá? Eu amo. Gente, não, é porque, gente, eu adoro quando alguém fala do nosso sotaque, porque a gente é muito característico, muito. Sim. E assim, eu gosto muito disso. Ô Fernanda, e me fala uma questão que eu queria entender. O que faz uma boa preparação, uma boa tradução para você? É manter o mais próximo do original? É a pessoa bater o olho e entender de uma forma mais simples? O que você acha que assim é essencial para o material ser bem preparado? Assim, uma característica que você acha que é importante? Eu acho assim, para tradução e preparação de literatura, porque a gente tem N tipos, né? A gente tem o tradutor técnico e tal, e eu acho que esses profissionais, eles não conseguem se misturar muito bem. Do tipo, você pode ser um excelente tradutor técnico e não ser um bom tradutor literário. Sim. Porque eu acho que, antes de tudo, você tem que ser um bom leitor e você tem que ter muito traquejo com prosa, com narrativa, sabe? Porque, às vezes, assim, o português está correto, você sabe escrever todas as palavras, você traduziu, assim, perfeito a correspondência do texto e o texto está morto, sabe? O texto está sem sal. Então, eu acho que um bom tradutor, ele tem um bom conhecimento da língua, tanto da língua de partida quanto da língua de chegada, que ele está trabalhando, mas eu acho que, acima de tudo, ele tem que ter um traquejo em escrita, sabe? Em prosa, em pontuação, assim, porque eu acho que a pontuação na literatura, ela vai além da regra de gramática, sabe? Tipo, tem lugares onde não necessariamente tem uma vírgula, mas você sabe que ela precisa estar ali, porque a hora que o leitor vai pegar fôlego, porque senão ele não vai entender, essa frase é muito complexa e tal. Então, eu acho que tanto o tradutor quanto o preparador, ele tem que ser uma pessoa que lê muito e que tem contato com literatura, assim, muito variada, sabe? Porque acontece também da gente cair muito no que a gente chama de tradutez, né? Que é você ler tanta tradução que você começa a absorver algumas construções que são do inglês traduzido, sabe? A gente chama de decalque. Eu tô tentando lembrar um exemplo de decalque aqui. Isso aí eu nunca ouvi falar. Pronto, um decalque. Os ingleses, eles falam muito, let's talk about it. Vamos falar sobre isso. E aí a gente criou até um meme, que é tipo, é sobre isso. Só que a gente não fala assim no português. A gente não fala tipo, não sei o quê, vou falar sobre. A gente fala sobre o quê? Sabe? A gente vai falar, a gente vai falar simplifica disso, muito. A gente vai falar do quê. Então assim, acontece muito de eu pegar a tradução para preparar e notar que a pessoa, tipo, na cabeça dela aquilo faz sentido porque ela lê muito assim, porque a gente traduz muito assim. Entendi. Então é importante você ler nacional, é importante você ler inglês, é importante você ler traduzido, ler jornal, ler vários gêneros da ficção, sabe? Acho que você cria um arcabouço bem legal.
Não, E o fantástico. preparador, além de tudo isso, ele tem que ser chato. Assim, desconfie da sua sombra, sabe? Eu confiro coisas assim que eu fico tipo, por que eu encasquetei com isso? E tô eu lá pesquisando, tipo, partes de uma janela, tipos de fogueira, sabe? São coisas assim absurdas, o meu histórico de pesquisa do Google. Entendi. E muito foco, assim, de ter paciência, né? Porque é como se fosse assim, você faz a preparação lendo a história, mas você tá prestando atenção se tem espaço duplo, se a pontuação tá certa, se o texto tá coeso, se tá no tamanho de espaçamento que a editora pediu, sabe? Então a gente faz muitas conferências. Imagino. Ô, Fernanda, então tem muito detalhe que a gente tem que prestar atenção, no caso. Você consegue trabalhar mais de um projeto ao mesmo tempo? Ou, por exemplo, peguei esse projeto, eu tenho que focar 100% nele durante aquele período? Ou eu consigo, de manhã eu faço esse, de tarde eu faço esse, à noite talvez eu faço esse. Conta um pouquinho como que funciona a sua metodologia, porque tem gente que vai querer Então, futuramente entrar nisso. existe um mundo perfeito e existe um mundo real, né? Vamos dizer assim. Sim. No mundo perfeito, você conseguiria ter uma imersão assim. Eu não digo que você só teria um projeto, mas você teria muito mais tempo, sabe? Eu acho que é possível fazer esse negócio de tipo, de manhã eu trabalho num projeto, à tarde outro. Eu acho isso até bom, porque meio que gira uma chavinha no cérebro e você. Porque às vezes quando você tá muito imerso na mesma coisa, você para de ver, sabe? Entendi. O cérebro se acostuma a alguns vícios, algumas coisas, e começa a passar coisa batida. Então, eu gosto de chavear as coisas que eu tô trabalhando. Mas, no jeito que o mercado tá atualmente, a gente tem muito menos prazo do que o recomendado. Entendi. Então, assim, a carga de trabalho é grande. Então, acaba que assim, por exemplo, eu não tenho tanto tempo quanto eu gostaria para cuidar de uma tradução, para cuidar de uma preparação, mas aí você vai pegando o ritmo e vai vendo assim o quanto você consegue encaixar na sua lógica. Tem vezes, tem autores, por exemplo, que eu já traduzi mais de uma vez, que quando a editora manda, eu digo, olha, eu não consigo fazer nesse prazo, assim, me dê mais um tempo, porque eu conheço esse autor e eu sei que vai ser aquelas frases assim que você tem que pensar 10 vezes onde está o sujeito, onde está o predicado, sabe? Que é uma frase grudada na outra e roda para um lado e roda para o outro. Eu sei que vai dar trabalho. Então, assim, com o tempo você vai pegando esse jeito, assim, de olhar para a cara de um livro e fazer, esse aqui vai ser fácil, esse aqui vai me dar trabalho. Claro que você se surpreende no meio do caminho, sempre dá trabalho, sabe? Entendi. Você acha que tá tudo bem, aí no final aparece assim, o cara fez uma poesia com métrica, não sei das quantas, tal, que você vai passar 5 dias nela. Sempre tem. Mas, assim, pra mim, atualmente, eu geralmente trabalho em 2, 3 projetos ao mesmo tempo. Entendi. Bacana. Ô, Fernanda, você me fez pensar numa questão aqui que eu até queria saber, como experiência sua, essa pergunta não estava nem no nosso script, que é: você costuma pegar, por exemplo, o original e ficar comparando a tradução de outras pessoas? Opa, não, o cara fez isso. Não, a editora fez aquilo. Então, assim, vamos pegar um exemplo de um autor. No meu trabalho ou na vida real, assim? Não, no vamos meu pegar lazer? um autor que você gosta, por exemplo. Não, porque... Então, é o seguinte, porque quando eu tô lendo por lazer, não. Isso. Mas quando eu tô preparando, a gente é obrigado a fazer o cotejo. Então, Entendi. eu sou obrigada a ter o original e a tradução e ficar acompanhando. Porque a gente tem que pegar se a pessoa fez um salto de tradução. Porque às vezes acontece de passar um parágrafo, assim, a pessoa estava distraída e pulou uma frase, comeu uma palavra. Então, eu sempre faço esse cotejo. Já na tradução, eu não costumo ir atrás da tradução dos outros, assim. Primeiro porque eu acho que eu já faço isso todo dia, sabe? Então, tudo que eu não quero fazer no meu lazer é fazer isso. E a minha tradução, eu gosto de ver a preparação, sabe? Então eu gosto de ver o que as pessoas apontaram, porque, tipo, não existe o tradutor e o preparador perfeito. Como você tá focado em coisas diferentes em cada etapa, você pode ser o melhor tradutor do mundo. Seu texto ainda vai se beneficiar de um preparador. Então é sempre legal ver os apontamentos, porque você vai aprendendo, vai reconhecendo seus próprios vícios e tal. Mas depois que o livro é publicado, eu nem abro a minha tradução. Porque, assim, é uma maldição. Quando você pegar a sua tradução e abrir, a primeira página vai ter um erro. Assim, a primeira página que você abrir vai ter um erro. Então, eu não olho. Sabe, assim, eu não sei. Quem leu minha tradução, sejam felizes, assim, eu não vejo. Imagino. Agora... Eu tô te perguntando isso porque me veio uma questão aqui, porque eu li a Divina Comédia do Dante 4 vezes.
Eu só fui entender na quarta vez pela editora 34. Porque a editora 34 tinha nota de rodapé explicando situações. E a própria editora dava uma referência que era para ler a biografia do Dante antes de ler a Divina Comédia. Nossa. Aí foi a partir disso que eu li a Divina Comédia e falei, cara, que obra espetacular. Mas ela é difícil. Eu, assim, eu vou te falar, a primeira vez que eu li, eu falei, gente do céu, quem foi a pessoa que escreveu isso? E eu sei que muita gente que eu já indiquei esse livro desistiu, porque a pessoa falava, cara, Luiz, não tem como, eu não tô lembrando das páginas do que aconteceu no passado. E assim, para mim é um livro maravilhoso, só que eu só fui entender graças à tradução e alguns ajustes de uma pessoa. Vê, aí é isso, assim, você pode ter, vamos supor assim, por que essa tradução tá difícil de eu entender? Pode ser porque é uma tradução ruim, acontece, Exato. Mas tem também a própria decisão editorial, do tipo assim, a gente tem a tradução que a gente chama de, eu acho que é domesticalizante, que é você trazer para a realidade do seu leitor. Então, por exemplo, a maioria das editoras de ficção, ela preza por esse lado, ela preza por trazer para a realidade do leitor. Então, se, por exemplo, o autor fez uma metáfora sobre futebol americano, a gente troca para futebol daqui, acha uma metáfora igual, porque o leitor não vai entender regra de futebol americano no Brasil. Ele fala de uma loja super não sei o que, a gente troca escreve por extenso, loja de departamento, porque essa loja não existe aqui. Entendi. E tem a editora que faz assim, não, eu quero ser raiz, eu quero assim que toda a dificuldade venha. Isso às vezes é uma decisão editorial, ainda mais em caso de textos clássicos como a Divina Comédia, do tipo, não, esse é o originalzão, sabe? Boa sorte para você entender. Às vezes não é uma tradução chata, sabe? Às vezes é uma opção. Eu fiz preparação de um texto da Mary Shelley, que além de Frankenstein, ela tem um romance chamado O Último Homem, que, juro a você, Luiz, juro a você, ela prevê uma epidemia de Covid, só que naquela época. E foi assim, eu preparando isso no meio da pandemia, e super assim, meu Deus. E o objetivo da editora era trazer a Mary Shelley, que é um texto muito antigo e denso, para uma linguagem mais nova. Então, muita coisa a gente simplificou, sabe? Muita coisa. Aí, no caso dessa simplificação, a editora, por exemplo, passa a informação, opa, esse material vai para um público mais jovem, esse material vai para um público 40, terceira idade, não sei. Como que a editora passa essa informação para você? Geralmente isso acontece muito quando é uma obra muito famosa, clássicos, assim. Clássicos, sempre a editora passa assim de, olha, é um clássico que a gente vai tentar vender para o público jovem, é um clássico que a gente vai tentar colocar como livro didático de escola, é um clássico para edição de colecionador, então a gente já pega mais ou menos. Mas, no geral, a gente vai muito pelo perfil da editora. Então, por exemplo, a gente tem a Galera Record. Todo livro que eu traduzo para a Galera Record, eu sei que o público deles é naturalmente jovem, que eles são um livro que eles são uma editora bem comercial. Então, eu já puxo assim para uma linguagem mais informal e tal. Entendi. Aí tem outro livro que eu estou traduzindo que é uma releitura de época. Então, tipo, é como se fosse um Orgulho e Preconceito. Então, eu já sei que eu vou usar uma linguagem um pouquinho mais rebuscada porque é o que combina. Então, entra também naquele lance de ter sensibilidade, tanto do tradutor quanto do preparador, para entender como é que aquela obra se encaixa. Entendi. E Fernanda, tem algum gênero literário que você gosta mais de fazer esse tipo de trabalho? Por exemplo, na parte de tradução eu gosto do científico. Na parte de preparação eu gosto da aventura fantástica. Conta pra gente como que é o seu dia a dia, assim. Eu trabalho, assim, qualquer ficção tá valendo, eu topo, assim, eu não gosto muito, eu já traduzi livros de não ficção e eu fico meio, sabe, eu gosto de história, eu gosto de personagem, eu gosto de diálogo, Sim. Mas o que eu amo mesmo é fantasia e romance, se puder ter as duas coisas juntas, melhor ainda, sabe, eu chego a trabalho mais rápido, mais feliz, se tiver fantasia e romance. Entendi, não, que fantástico, gostei. E Fernanda, eu tava pensando aqui, você me falou da importância de uma boa tradução, a questão
do material ser bem adaptado para a pessoa que está lendo. Hoje a gente pode falar que quando a editora tem um quadro, como que eu posso falar desse profissional? De preparadores bons, você acha que o resultado do material final ele é mais impactante? Com certeza. Faz... Só que assim, o que acontece? Há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, muito antes de eu sonhar em entrar nessa área, tanto o tradutor quanto o preparador e o revisor, eles eram contratados da editora. Eles Sim. trabalhavam CLT e eles eram dedicados àquela editora. Então eram profissionais que eram tipo treinados por quem era mais antigo, tinham muito mais tempo para se debruçar naquele livro, para conversar entre si, entre os profissionais, porque você ia lá e batia ponto todo dia, todo mundo na firma. Isso. E agora todo mundo é freelancer. Então, por exemplo, eu estou em Recife. É muito difícil que eu consiga bater um papo com o tradutor da obra que eu vou preparar. Entendi. Sabe? Então, assim, as editoras, elas confiam no trabalho individual desses profissionais, né? Então, lógico, quanto melhor for o seu trabalho, mais você recebe novas propostas, novos projetos, mas também as editoras contam muito com quem tem tempo, quem é organizado e quem a editora consegue dizer assim, eu vou entregar para fulano e vou ficar tranquilo que ele vai resolver os pepinos e vai resolver. Entendi. Então, assim, além de ser bom tradutor e bom preparador, às vezes você não é o top da sua área, mas você é um ótimo resolvedor de pepino e você é muito proativo e a editora confia que você não vai atrasar prazo. Então, tipo, às vezes os melhores profissionais da editora não são necessariamente os freelancers mais talentosos em tradução e preparação. Eles são os melhores em fazer o trabalho. Em entregar dentro do de um prazo jeito... para poder E fazer lógico, o eles são lançamento. bons, sabe? Eles são bons. Mas assim, não é comum que se monte um mega dream team, sabe? Entendi. O que a editora faz é, a cada título que sai, por exemplo, saiu esse livro do Stephen King, por exemplo. Ótimo. Aí ele olha quais são os freelancers que ele tem à disposição, que ele já trabalhou. Ele faz, dentre todos os tradutores, eu acho que fulana tem o perfil, assim, ela já traduziu coisa parecida, ela gosta, tal, então vou mandar para ela porque deve vir uma tradução bacana. Entendi. E assim, editoras que sabem procurar o freelancer, assim, que sabem encaixar o profissional com livro a livro, eu acho que sai um trabalho assim, você nota a diferença. Uai, isso é interessante. Ô, Fernanda, a gente já está entrando quase nas etapas finais do nosso podcast, mas eu queria. Eu fico triste quando isso acontece, mas faz parte. Fernanda, primeiro eu queria que você mostrasse uma das suas obras como autora, né? Porque você fez 3 livros, você consegue mostrar para a gente, para o pessoal conhecer um pouco do seu trabalho. E eu queria aproveitar que a gente já está entrando na etapa final. Quais são 3 livros que você gostaria de editar? Ou então de preparar, assim, que, não, meu sonho é trabalhar no Harry Potter da vida. Não, então. Você sabe que isso é uma pergunta horrível de fazer, porque eu poderia lhe dar 30 indicações, né? Eu sei. Mas vamos começar pelo mais fácil, vamos começar falando do meu livro. Então, eu tenho 3 livros. O primeiro, como eu disse, é o Lágrimas de Carne. Ele é em e-book e ele está disponível na Amazon. O segundo é o Fantasma de Cora, que é esse aqui, que saiu pela editora Gutenberg. Eu amei porque a capista ela é daqui de Pernambuco, é de Caruaru, a Maria Abelhas. Eu insisti muito com a editora, eu fiz, poxa, vamos chamar alguém daqui, né, para fazer assim. E eu amei o resultado, o livro é muito bonito, ele tem ilustração interna e tal. E ele também está disponível tanto nas livrarias, assim, nas redes de livrarias, quanto online, a Amazon, lojas americanas, qualquer rede. Ele é meio que na real, assim, esse livro nasceu como um grande caso de amor pelas novelas das 6. Então ele é como se fosse a novela das 6. Tem romance, tem aventura, tem mistério, mas naquela pegada, assim, bem novela de época, Chocolate com Pimenta, sabe? Imagino. Adorava essa novela. É muito gostosinho. Eu também. Eu sou uma grande noveleira, sabe? Novela é uma grande parte da minha vida. E o terceiro livro é o Mariposa Vermelha, que está saindo pela editora Suma. Ele está em pré-venda, ele ainda não foi impresso, mas ele sai em julho, 18 de julho, se eu não me engano, e está em pré-venda na Amazon com brindes. Então, se você comprar na pré-venda, você já ganha um extra. Ó, que coisa boa. E
E é isso, assim, eu tô muito animada. O Mariposa Vermelha é completamente diferente dos outros dois, ele tem uma pegada mais soturna, assim, eu escrevi durante a pandemia, então eu tava naquela fase assim, eu quero que todo mundo se exploda, vamos todos morrer, então ele é mais soturno, né? Mas é isso, cada Entendi. filho saiu de um jeito. Imagino. E agora E, vamos às suas indicações, é, as 3 indicações que, assim, eu então, adoro fazer essa pergunta pro pessoal, porque muita gente fica na dúvida. E eu acho que isso é ótimo. sim, é ótimo. Então, eu vou roubar, e em vez de dizer livro, eu vou dizer autor, sabe? Aí, Porque tá assim, se essa ótimo. pessoa fizesse uma lista de supermercado, eu queria traduzir e preparar também. Eu acho que a primeira de todas, a Madeline Miller, que é a autora de Circe e como é, não sei o que, de Aquiles. Mas a minha obra favorita dela é Circe. Assim, Circe foi uma obra que eu li e eu lembro de assim ficar olhando para o teto e dizer assim, eu nunca vou escrever igual essa mulher. Sabe o que eu Olha tô só. fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. E porque assim, eu como autora, eu gosto muito da prosa, assim, eu gosto de bolar história, de ter personagem, mas o jeito que se escreve, que se coloca as palavras no papel, eu admiro muito. E a Madeline Miller, ela faz música com as palavras dela, sabe? Imagino. Ela tá escrevendo assim que o personagem vai comer um sanduíche, e é lindo, sabe? É uma cena linda, a mulher é maravilhosa. Então, qualquer coisa dela, eu acho que seria até um desafio de traduzir e manter essa musicalidade, essa poesia. A outra autora, a Meg Stiefvater, que é a autora da Saga dos Corvos, de Corrida de Escorpião, Os Garotos Corvos e tal, que é uma autora assim que eu amo de paixão, e ela tem um curso que ela vende no Etsy, e às vezes está em promoção esse curso e sai bem em conta para o Brasil. Acho que ele Boa. sai tipo R$ 70, uma coisa assim. E é um curso online com aulas pré-gravadas sobre escrita criativa. E sem brincadeira, assim, eu já fiz muitos cursos e é o melhor curso de escrita que tem, é o Ela é dela. fantástica. Eu amo aquela mulher. Então, assim, sabe aquela pessoa que quer lamber o seu cérebro? É Porque, tipo sabe, isso. ela escreveu o livro que eu queria ter escrito. Corrida de Escorpião é o livro que eu queria ter escrito. Então, Boa, qualquer ótima coisa dela, indicação. maravilhoso. E eu queria muito traduzir alguma coisa do Jeff Vandermeer, que é o de Aniquilação. Porque, assim, eu sigo ele nas redes e ele é uma pessoa que eu acho que a gente seria melhor amigo. Porque ele é completamente louco das plantas e dos bichos, igual a mim. Então é aquele cara que, tipo, olha que lindo, entrou um morcego na minha casa, igualzinho a mim. Ele escreve muito assim, que a gente chama de ficção weird, né? Ficção estranha. Então é aquele tipo de magia, de sistema de magia que não tem uma explicação, não é aquela coisa amarrada, é simplesmente aceite que coisas estranhas acontecem no mundo, que eu curto bastante. E ele também é autor do Wonder Book, que também é um livro sobre escrita criativa que eu amo muito, muito, muito. Assim, ele meio que pensa na história como um organismo vivo e as metáforas que ele faz são muito bonitas nesse sentido. Então, assim, são 3 autores que eu não vou dizer isso porque as editoras não vão querer me pagar, mas eu faria de graça, sabe? Imagino. Não, que coisa boa. Ô, Fernanda, adorei a conversa, achei Não, maravilhosa. Que imagina. pena que a gente tem. A gente Pois tenta é. deixar a conversa mais compacta, que é para o pessoal poder ouvir tudo, porque às Uhum. vezes a gente deixa muito longo e a pessoa não ouve tudo. Aí a gente ajusta, mas faz parte. Fernanda, fala pra gente como que a gente te acha. É pelo WhatsApp, é pelo Instagram, Não, tem site. não. Eu tenho um site que reúne tudo que eu já publiquei, entre obras pagas, gratuitas, conto. Eu tenho alguns contos até em inglês, em revistas, tal. Tudo, tudo, tudo você encontra em fernandacastro.me, né? fernandacastro.me. E eu sempre estou falando no Twitter, no @fernandaversa. É a mesma arroba do Instagram, só que no Ótimo, Instagram eu uso para as minhas nerdices. Então eu só mostro bicho e planta no Instagram. Se você quiser, boa. estamos lá. Mas no Twitter eu falo mais sobre o meu trabalho mesmo, comento sobre tradução. Então, quem quiser seguir mais essa linha, acho que é um bom lugar, assim, para me escutar falando mais essas coisas todas que a gente conversou aqui. Imagino. Então, Fernanda, a gente encerra agora. Se você quiser deixar uma última mensagem para o pessoal, Ah, eu só agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz com o convite. Assim, eu eu também estou adoro muito feliz. conversar sobre livro, né? E eu conheci recentemente o trabalho de vocês. Aí, quando vocês me chamaram, eu falei, nossa, sabe? Fiquei Oh, super coisa boa. contente. Não, a gente está recebendo muitas mensagens boas, positivas, e assim, quando aparece gente do seu calibre para Imagino.
deixar o podcast mais encorpado, a gente fica mais feliz Imagina, ainda. Então, imagina. assim, muito obrigado mesmo pela sua Eu participação. que agradeço. E a gente quer que você convida a capista pro nosso, quem sabe, um próximo episódio nosso. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Exatamente. Combinadíssimo. Vamos valorizar o que é nosso, né? Com certeza. Rio e São Paulo, eu gosto de vocês, mas né, temos o resto do Brasil aí, cheio de gente para mostrar. Exato. Então, Fernanda, muito obrigado. E, gente, até a próxima. Tchau, tchau.